Olá, bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins de Farias. Estou aqui mais uma vez. Primeiro, para agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Peço que repita, continue passando, repassando para um amigo, para uma amiga, para que meu canal possa cada vez mais crescer, cada vez mais levar informação. E eu aprender também com vocês, que eu aprendo com os comentários, né? Me chama a atenção e eu reflito e melhoro, né? Eu quero agradecer aqui aos. Em primeiro lugar, deixo aqui embaixo o meu e-mail, o meu telefone e o meu blog. Qual a vantagem de você acionar meu blog? É você que de 3 a 5 minutos de leitura você fica sempre atualizado, de segunda a sexta, tem um assunto novo sobre política, sobre direito, sobre economia, sempre com a busca de trazer o que está pensando, o que está envolvendo as nossas decisões. Eu quero agradecer muito aos meus 186 amigos que eu ganhei, estou com 186, está mais perto de 1000. Se Deus quiser, eu vou chegar lá, passar de 1000 ainda. Não tenho pressa, mas convido você que ainda não se inscreveu, que corra e se inscreva. Peça para um amigo para se inscrever no meu canal, para que a gente possa trocar a ideia. Eu quero também pedir que assistam os meus vídeos, porque tem muita gente inscrito, mas provavelmente não recebe, porque não marcaram aquele sininho. Se inscreva e marque aquele sininho, porque toda vez que eu publico meus vídeos, segunda, quarta e sexta. Excepcionalmente, raramente eu publico fora desses dias. Então, segunda, quarta e sexta, você tem a oportunidade de ouvir os meus vídeos e dar o seu like e fazer seus comentários. E crescer, né? É muito importante isso. Bom, gente, o vídeo de hoje, que eu tratarei, né, de uma coisa chamada capital humano, né? É a forma que os cientistas, os estudiosos do assunto colocam e dizem assim, o que é o capital humano? A gente pode definir capital humano como a capacidade de conhecimento e a habilidade que cada ser humano é capaz. Tem o médico, o engenheiro, o vaqueiro, né, o amansador de burro brabo, são habilidades, é um capital. Você dispõe, né, um ferreiro, um mecânico, um pintor de parede, um pintor de automóvel, são habilidades, né, que cada um tem. Então nós chamamos de capital humano, esse capital humano ele é formado através de quê? Através da experiência, mas acima de tudo sobre a educação. Quanto mais educação o país tem, investe em educação, melhor a habilidade de seu povo. Então, eu aproveito aqui, né, que tem um texto belíssimo publicado, que foi publicado no dia 13 do 9, né, de 2022, portanto, terça-feira, né, passada, e que tem do professor, o nome do professor é Wilson Risolia, né, ele foi publicado na edição eletrônica do Estadão, né, que é o Jornal de São Paulo. Ele informa o seguinte, que o Banco Mundial, né, aponta que o PIB do Brasil poderia crescer mais de 158% se as crianças se desenvolvessem de forma adequada, né, e o seu potencial. Ou seja, se nossas crianças tivesse boa educação, boa saúde, boas moradias, porque tudo isso reflete na qualidade de vida do cidadão. Uma criança que nasce numa favela, que nasce pisando em fezes, pisando em esgoto, água não tratada, essa criança, quando ela completa 18 anos, ela não morrerá por pisar em esgoto a céu aberto, mas ela não vai conseguir ter capacidade cognitiva, capacidade de aprender, de ter uma habilidade. Por quê? Porque o Estado negligenciou a qualidade de vida dessas crianças. Imagine a quantidade de crianças, né, de talentos que o Estado joga no lixo todos os dias. Desculpe essa expressão forte, lixo, mas não se ofenda não, é porque é assim mesmo. O Estado brasileiro, quando ele não educa, quando ele não faz o saneamento básico das cidades, deixa as pessoas morarem em locais inadequados, cria condições de higiene inadequada, ele está matando essas crianças. Então a gente mata diariamente milhares e milhares de crianças por falta de investimento, por falta de política pública dos governantes.
Se você é porque você está criticando. Não, não estou criticando o governo Bolsonaro, porque não é culpa somente do governo Bolsonaro. Esses erros eles vêm ocorrendo desde 1808, quando Dom João VI chegou aqui, fugindo da guerra de Napoleão, chegou no Rio de Janeiro e se apossou do Brasil, né? E de lá para cá, o Brasil sempre é um estado que não preserva a educação, que não trata do povo, que não cuida do seu povo. É um país muito ingrato. Basta você ver essa semana, né, corre na internet um senhor que fazendo caridade, né, dizendo que estava fazendo caridade, quando entregou uma marmita a uma senhora muito pobre, perguntou para ela: a senhora vota em quem? Ela disse: vota em Lula. Ele disse: então corta a marmita. Isso é uma forma desumana de tratar o ser humano, né? Eu não quero polemizar com isso, porque meu assunto é outro, mas é uma maneira estúpida da gente achar que as pessoas têm que concordar conosco, senão a gente tira o direito delas, o direito de alimento, que aquela mulher não podia estar precisando, porque não podíamos admitir passar fome do Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, se eu não me engano, está em terceiro lugar no mundo. Não se admite que pessoas passem fome. Infelizmente, isso é falta de vergonha de governo, política pública. Mas vamos lá. Quer dizer, o critério, né, esse critério que o Banco Mundial, por que eu falo, gente, o Banco Mundial é fundamental para a gente conhecer sobre o Banco Mundial, porque o Banco Mundial é um órgão da ONU que faz estudos mundiais e ele aponta nos seus relatórios, nos seus estudos econômicos, nos seus estudos sociais, as fragilidades, aonde é que a ONU tem que investir, que cobrar dos governantes, vamos dizer assim, dos associados. Você vê que agora o presidente Bolsonaro vai a Londres participar dos funerais da rainha Elizabeth II e depois passa por Washington, para Washington, capital dos Estados Unidos, para falar na ONU, que é uma tradição, né, que todo o presidente brasileiro que abre os congressos anuais, né? Esse congresso da ONU acontece todo ano, de um mês ou mais, de chefes de Estado discutindo os problemas do mundo. E essa abertura dessa conferência da ONU é sempre feita pelo presidente brasileiro. Isso é muito importante, prova a nossa importância no mundo, mas a gente esqueceu do nosso povo, esqueceu das nossas crianças. Então veja bem, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, né, através desse relatório, ele diz o seguinte: esse ranking ele é composto o seguinte, é um ranking, né, tipo assim, de 0 a 1. Então ele diz o seguinte: quem está no 0 está muito mal. Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Quando você atinge o índice 1 é porque as condições, né, de vida daquele país atingiu o máximo da sua qualidade de vida. Vida boa, né? Veja, o Brasil hoje representa, ele está em 0,60%. Então ele tem, isso implica o seguinte: o Brasil está muito longe do 1, né? Então o Brasil ele leva hoje, né, nessa situação, uma criança, por exemplo, que nasceu em 2019, quando ela completar 18 anos, ela só terá 60% das suas habilidades. Então ela perdeu 40% da sua vida. Porque ela não aprendeu, ela não teve uma educação sadia, ela não teve uma saúde, ela não se vacinou, porque o governo não investe agora, não investe. Nós tínhamos um programa de vacinação, mas infelizmente esse governo desmoralizou as vacinas e agora o povo inventou que vacina mata, né? Porque o governo foi o primeiro, o governo Bolsonaro foi o primeiro a dizer que você não se vacine. Então, pelo menos as pessoas não pegavam doença porque se vacinavam. E se essa doença de não se vacinar pegar no Brasil, meu Deus do céu, eu não sei o que será de nós. Porque além da pobreza, ainda vão pegar muitas doenças, né? Então, o que acontece? Uma criança, nós estamos aqui no Chile, por exemplo, está melhor do que nós. O Chile, gente, o Chile é um país maravilhoso, país lindo, mas a matéria-prima do Chile, se eu não me engano, acho que é cobre. Eu não sei se é cobre, é um mineral que tem. O Chile vive quase da extração da colheita de uva e vinho. É um país perto do nosso, da potência que é o Brasil, é um país pequeno demais. O Chile é muito pequeno, o Brasil tem um território imenso. No entanto, o Chile tem uma qualidade de vida melhor das crianças do que a gente.
Infelizmente é uma triste. Agora, a Coreia do Sul, que é um país pequeno, um país pobre, que era há 20 anos atrás, a Coreia do Sul era um dos países mais pobres do mundo e hoje é uma das potências. Por quê? Porque investiu em educação. O Japão é um exemplo, que está em 80%. O Japão está quase chegando nesse índice aqui que eu me refiro, está quase chegando no seu ápice, ou seja, chegando ao topo da pirâmide, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque investe em educação. O Japão não tem território, o Japão tem muitos japoneses, né? E o Japão, o território do Japão é muito pequeno. O que que ele fez? Eu não tenho território, eu não tenho minério. Eu vou ter que comprar minério de ferro do Brasil, vou ter que comprar zinco do Brasil, vou ter que comprar. O que o Japão fez? Vamos investir em educação. Olha a potência científica que é o Japão hoje. Né? O Japão foi quase destruído em 1945, que para termos de história foi ontem. Quando os Estados Unidos jogaram lá a bomba em Hiroshima e Nagasaki, o Japão foi destruído. Era uma monarquia velha, conservadora, ultrapassada. De 1945 para cá, o Japão acordou, vieram para o Brasil, né, um número de portugueses, de japoneses fora do Japão. O Brasil é a colônia que mais concentra japonês no mundo, né? Graças a Deus, a nossa cultura absorveu essa mão de obra linda e maravilhosa do povo japonês. Mas o japonês investiu em educação. Olha o exemplo. A Coreia do Sul era a mesma coisa. E o Brasil continua insistindo nessa coisa de não investir em educação. Então, nós levaremos muito tempo até alcançarmos o desenvolvimento. Isso é lastimável a gente ter que falar isso. Mas, infelizmente, as condições sociais do Brasil são as piores possíveis por falta de investimento em educação. Né? Você imaginar, né, que um país que quer ser potência, né, como o Brasil, né, o presidente da República toma para si a comemoração dos 200 anos da nossa independência, não fala nada sobre isso, faz um comício político usando os recursos públicos, porque ele usou toda a infraestrutura do desfile para o 7 de setembro. Porque quando ele foi para o palanque, lá para o alto-falante do carro de som, ele tirou a faixa do presidente. Não, ele usou a estrutura da nação, dinheiro meu, dinheiro seu, para fazer uma campanha política. Ele não deu uma palavra sobre a independência do Brasil, dos 200 anos da nossa independência. Foi para o Rio de Janeiro, fez a mesma coisa. Né? E o que ele fez? Gritou imbrochável, 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 como se isso fosse uma coisa importante. Eu não tenho nada a ver com se o presidente do país, eu não quero nem saber. Os problemas pessoais dele é um problema dele, com a mulher dele, com a família dele. Eu não quero saber. Eu quero saber o que um presidente tem que fazer para o país, investir em educação. Agora você vê, nós temos aqui um índice, por exemplo, 36%, né, dos jovens de 19 anos não concluem o ensino médio. Isso é uma vergonha. As crianças, é preocupante a situação do Brasil, né? Porque a maioria, se você pega outros índices que eu podia apontar, por exemplo, acho que quase 90% das pessoas que estão presas, que é uma coisa que o Brasil não leva a sério, a situação dos nossos presídios, que um dia eu falarei sobre isso, é de 19 a 24 anos. Aí você vai ver por que essa juventude está presa, porque ela não tem educação, ela não completou o ensino médio. Você está entendendo? A violência, ela é grande por quê? Porque falta educação. A saúde é muito frágil no Brasil, por quê? Porque falta educação. A saúde é frágil porque falta saneamento básico, que é uma obrigação dos municípios, em conjunto com o SUS, né? Melhorar as condições de vida, levar esgoto, saneamento, para que as pessoas tenham uma vida sadia. Agora você vê as favelas que nós temos no Brasil, né? As pessoas pisando, morando em alagadiços, amanhece o dia e anoitece exalando mau cheiro de água podre, de esgoto podre. Que saúde tem uma criança dessa? Né? Aí depois, quando ela comete um crime, cadeia, cadeia, cadeia. Porque os governantes, ao invés de tratar dos problemas sérios, ficam discutindo questões sexuais numa eleição. O que estamos discutindo nessa eleição? Nós estamos discutindo uma eleição de qual é a proposta, não tem um candidato que faça uma proposta, um projeto para a educação, um projeto para a agricultura, um projeto para a reforma agrária. Eles não estão tratando disso, eles estão tratando dessas questões agora, a questão sexual do presidente,
a dúvida do presidente em relação às urnas, que é uma mentira, as urnas são seguras, o nosso processo eleitoral é honesto, não tem fraude nas nossas urnas, vá votar tranquilo. Não é mais não, eles inventam essas cascatas para não apresentar, porque o presidente não tem vitrine. O presidente ele comprou uma loja e esqueceu de fazer a vitrine de encher dos produtos que ele quer vender. Ele simplesmente não tem, ele quer ser reeleito sem ter o que provar o que fez. Como ele não fez nada, aí fica inventando que as nossas urnas são fraudadas, que ele é hétero, que ele é valente, né? Que ele tem o direito de agredir os brasileiros, ele tem o direito de agredir as mulheres, ele tem o direito de fazer sempre um gesto que está disparando uma arma, porque é o que ele tem para oferecer. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Mas o outro lado também não está apresentando propostas. A minha preocupação é essa, que nós vamos entrar em 2023, um novo governo, uma nova legislatura, sem resolver os problemas sociais verdadeiros do Brasil, que é a falta de educação, falta de saúde, saneamento básico, uma boa reforma agrária, a questão da previdência social. Gente, a previdência social é seríssima, não tem como a gente ficar... São milhões de brasileiros que estão sendo desamparados pelo INSS. Se sofre um acidente, esses entregadores de pizza, os mototaxistas, se essas pessoas sofrem um acidente e ficam paralisados 1 ano, 2 anos, eles não têm amparo, a previdência social não vai pagar auxílio-doença, ele não vai se aposentar por invalidez, porque eles nunca contribuíram. Nós temos que reformar a previdência social. Isso é projeto de governo, de resolver, de levar essas criaturas, de encontrar uma fórmula de elas serem contribuintes da Previdência Social, para quando elas envelhecerem, ou num eventual, num sinistro que acontece, uma batida, ele pode perder uma perna, ele pode perder um braço, e ele fica o resto da vida com esse defeito, sem amparo da Previdência Social. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Nós precisamos de ter essa preocupação de discutir os nossos problemas e cobrar dos nossos políticos uma resposta, porque do jeito que nós estamos, sem educação, sem previdência, sem nada, e os políticos ficam discutindo se a urna funciona, se o presidente é hétero, né? Se ele não fracassa, a gente fica discutindo religião, porque religião da África tem contato com o demônio, sem a mínima... Lamento que a mulher do presidente da República, quando disse que as religiões de cunho africano têm pacto com o demônio, lamento informar que era uma pessoa ignorante, nunca abriu um livro para saber o que é uma religião de origem africana. Se ela tivesse essa coragem e saber, ela pediria desculpa a todo o povo brasileiro pela mentira, pela disfarçatez que ela fez, pela vergonha que ela fez o Brasil passar por isso. Ok, gente? Muito obrigado a vocês, um abraço a todos. É um desabafo, mas é um desabafo de preocupação, porque o nosso país... Eu já estou com 65 anos, eu já estou aposentado, eu não vou mais... Com certeza, se eu não fizer bobagem, eu não vou passar necessidade, mas eu não posso me preocupar só comigo. Eu tenho que me preocupar com as crianças que estão na rua passando fome, gente. Eu tenho que me preocupar com aquela criança que não tem casa, com aquela criança que não tem educação. Eu tenho essa preocupação de ter, vocês vejam atrás de mim, esses livros são lidos, mas eu sou um privilegiado, porque eu tive a capacidade, Deus me deu a capacidade de ser uma pessoa que gosta de ler, mas por que as crianças não gostam de ler? Porque elas não têm chance, elas não tiveram oportunidade. Eu tive, graças a Deus, grande professora como tia Silva, como Silvia Borges da Costa, foi minha primeira professora lá nas Barrocas do município de Barra de São Miguel. Fui para o Rio de Janeiro, tive grandes professores como a professora Rosa, como o professor Santos, como a professora Maria José, professor Salem, professor Sartori e assim sucessivamente. São grandes professores que até hoje estão na minha memória, professor Moser, professora Maria Lourdes, enfim, da faculdade. Eu ficaria a noite toda aqui, o dia todo falando de bons professores que eu tive. Mas e aquelas crianças que não têm a chance? Eu vejo crianças na rua aqui de Santa Cruz, que é uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, pessoas morando na rua, pessoas sem aula, crianças sem escola. Isso é muita tristeza e a gente tem que se preocupar com isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu pago meus impostos. Paga não, cara pálida. Se você cobre do governo investimento em educação, investimento em saúde, investimento em infraestrutura, para nós acabarmos com essa pobreza. E pobreza só se acaba com democracia e educação. Não tem outra saída. A saída do Brasil é política, não é fazendo clube de tiros. Eu fui ver a cidade de Santa Cruz de Caparibe, eu vi
2 clubes de tiros. Aonde é que você vai resolver o problema de um país fazendo clube de tiro, gente? Cadê as bibliotecas? Eu não vi esse presidente da República abrir um livro. Ele não comprou um livro para as bibliotecas. Como é que você vai resolver um presidente que, ao invés de criar biblioteca, de abrir biblioteca, ele abre clube de tiro? Esse país está no caminho errado. Nós precisamos discutir isso. Ok, gente? Muito obrigado a vocês e até a próxima.